Todos conhecemos a história de Jó. Todos alguma vez hemos leído, hemos ouído algo sobre a vida de Jó, o sofrimento de Jó. O livro de Jó nos destaca o sofrimento humano, o sofrimento de um homem justo. E claro que podemos aprender com esse livro, o livro que leva o nome do ator principal. Podemos aprender com esse livro e podemos destacar algumas coisas importantes do livro de Jó. A primeira delas é que, aun sendo justo, aun sendo fiel a Deus, podemos ser provados, podemos passar por dificuldades. E a Bíblia nos habla de algumas dificuldades que Jó teve que enfrentar: familiar, relacionamento, soledade e economia. Jó enfrentou todas estas situações. É possível sermos fiéis, sermos justos, sermos íntegros, sermos honestos, como diz a palavra, apartar-se do mal e sermos provados. E passarmos por a situação que Jó passou. Essa é uma das coisas importantes que devemos destacar do livro de Jó. A segunda coisa que podemos extrair para a nossa vida é que no momento da aprovação, do filtro ou do crivo que Deus nos permita passar, tu estarás solo, não terás companhia. Todos amigos te deixarão solos, porque é um processo que Deus está permitindo em nossas vidas. Família, perdas importantíssimas. E no momento da aprovação, às vezes estaremos solos. A parte de sermos brutalmente provados, como foi Jó, terás que aprender a estar solo, a não ter com quem compartilhar, porque a soledade de Jó é algo que necessitamos destacar. Em terceiro lugar, podemos observar que, mesmo passando por tudo o que Jó passou, era possível e é possível permanecer fiel e manter ou reter sua integridade a Deus. É possível. Às vezes, quando somos provados, perdemos nossa estabilidade espiritual, perdemos nosso gozo da salvação em nossas vidas, perdemos o prazer por as coisas divinas quando somos provados, e neste caso de Jó, bombardeado, porque Jó teve a casa bombardeada por permissão de Deus. Mas podemos ver que é possível manter fiel, manter-nos firmes, mesmo sendo provados. Em quarto lugar, podemos observar e entender que o inimigo tem poder sobre nossas vidas. Às vezes pensamos que Satanás, nosso adversário, ele é algo que não tem poder sobre nossas vidas, que nunca será capaz de atuar em contra de nossas vidas. Mas podemos observar que em el texto, se os irmãos lerem os capítulos, os versículos que seguem, vão entender que o inimigo tem poder sobre a vida de Jó. E em quinto lugar, entendemos que o poder que o inimigo tem sobre nossas vidas é limitado por el poder de Deus. Ele não tem todo o poder, porque todo o poder lo tem Cristo sobre nossas vidas. Então, o inimigo tem algum poder sobre nossas vidas. Mas em quinto lugar, vemos que Deus tem todo o poder. E isso podemos observar também, porque o Senhor disse nesta conversação, neste diálogo aqui, quando Jó foi provado, que o inimigo podia tocar em todo o que Jó tinha, mas havia algo que ele não podia tocar, e Deus não permite tocar, que era a vida de Jó. A vida somente Deus tem poder, irmãos, e Deus não permite o inimigo tocar. Então, o poder do inimigo é limitado perante a presença de Deus. E em sexto lugar, observamos que nossa vida é exclusiva do Senhor e não deve estar vinculada à nossa aprovação, porque mesmo Jó sendo provado, Deus lhe mantuvo vivo.
inimigo, se pudesse, havia destruído por completo Jó. Mas Deus queria dar um final feliz para toda esta situação. E por último lugar, observamos e vemos que todo o que Deus nos quita para provar-nos, Deus restitui em dobro em nossas vidas. Aleluia. Todo o que Deus te permite perder hoje para passar por um processo de provação, tu não quedarás em el perjuízo, porque Deus te dará, quando seres aprovado por el Senhor, Deus há de restituir em doble para ti, porque Deus não vai dever favores ao homem. Então, às vezes pensamos que a provação nos traz perdas e vamos perder muito quando sermos provados. Não, seremos provados, mas quando esta prova terminar, tendrás em doble e mais aún, tendrás a aprovação do Senhor. Mas o livro de Jó, irmãos, trata do sofrimento de Jó, trata do sofrimento humano, trata de algo que, apesar da fidelidade, Deus aqui permite Jó ser provado. E isso não lhe livra do dolor que tocou enfrentar Jó. Observamos que o versículo destaca, irmãos, que o inimigo projeta com uma força enorme contra a casa, contra a vida de Jó, contra a família. Nossa família é atacada por el inimigo. Mas tu nesta tarde, nesta noite, vai levantar com a autoridade de Deus para repreender os ataques do inimigo sobre tu casa, para a glória do Senhor Jesus. Observamos que quando Jesus disse no livro de São Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, de la estabilidade em nosso hogar, de la estabilidade em nossa casa, devemos entender que necessitamos poner nossa casa em ordem, porque senão o inimigo vai bombardear nossa casa. Observamos que o livro, ele destaca o sofrimento de um homem que perde todo. E quando observamos a atualidade em que vivimos, vemos, irmãos, que não é muito diferente. Estamos vivendo em um tempo em que estamos vendo ninhos, adolescentes em crises, depressivos, problemas que deveriam ser para pessoas saturadas de situações negativas, como estava vivendo Jó. Porque o inimigo assaltou contra a casa de Jó, contra a vida de Jó, e ele agora está lleno de problemas. Jó era para estar depressivo. E observamos que esse mesmo ataque maligno, ele atua em la atualidade, levando vidas a estarem em um estado depressivo. Observamos que estamos ante uma situação de um número enorme de morte de adolescentes, de jovens, de ninhos, que não era para ter esse tipo de problemas, enfrentando depressão. Por quê? Porque o inimigo está assaltando. Essa semana tivemos uma notícia de um adolescente de nosso grupo de jovens, toda a família, desde os bisavós dentro da igreja, nasce dentro da igreja, quita a vida 14, 15 anos, porque não suportava mais a depressão, estava depressivo. O estágio é o ponto final da depressão, é o suicídio. A depressão prepara o ser humano para quitar sua própria vida, porque ele vai atacando, vai destruindo a vida, até chegar o momento em que ele não resiste mais e o que quer fazer é acabar com esse dolor e ataca contra sua própria vida. E observamos que isto hoje cobrou força, é algo muito comum estar acontecendo, de ver este alto índice de morte de jovens depressivos. E aí nos perguntamos por quê, que tipo de problema eles estão enfrentando, que tipo de dificuldades eles estão passando. É o isolamento social, presos diante de uma pantalha muitas horas, ali solos, abandonados, sem ter com quem compartilhar, em um mundo inexistente, em um mundo distante, em um mundo surreal, levando as vidas a destruírem, quitarem suas próprias vidas, a actuarem conforme a lo que vem nas redes sociais, porque isto vai entrando dentro do interior humano e parece que vive uma realidade enorme,
com o que está vendo. Parece que vive uma realidade enorme, vivendo em um mundo superficial. Observamos que jovens prematuros entregados a vícios, juegos de matanças. Os irmãos veem o que acontece em alguns países, que de vez em quando eles saem por las calles armados, matando vidas al placer, porque é o que vê em las redes sociais e nos juegos. E isto pensam que é uma realidade, e isso está destruindo vidas. É um ataque maligno contra a sociedade, que a igreja necessita se posicionar para repreender isto. Mas observamos que este livro trata-se de um sofrimento humano, de uma guerra, de um problema, e observamos que a alegria em muitos corações já se acabou. Tu hablas com alguém, ele não tem prazer nem para respirar, não tem prazer para viver, está angustiado em todo o tempo, não tem prazer. O fogo por la devoção, por las coisas divinas se apagou. O fogo do Espírito também se apagou. Famílias invadidas por valores mundanos. E a graça e o favor do Senhor desaparece. Desastres de divórcios. Esta semana vi um pastor dizendo que aconselhando um homem divorciando de sua esposa com 72 anos de idade. O homem é algo que já não tem idades. É algo, uma coisa, irmãos, louca. É certo, não é certo, e o que é malo agora é correto. Ninhos, hijos huérfanos de padres vivos. De padres vivos. E uma coisa que tem destruído muitas famílias é isso: padres vivos ausentes, seus filhos abandonados, sem o carinho materno, sem o carinho paterno, filhos huérfanos de padres vivos. Um sofrimento enorme, uma tristeza, uma angústia que invade a alma. Os fundamentos da igreja, como disse Salmo de número 11, versículo de número 3, estão sendo destruídos, estão sendo bombardeados, nossos princípios estão sendo roubados. Sofrimento, destruição, a restauração para todo isto passa por la igreja, passa por la presença de Deus. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz: se mi pueblo que se llama por mi nombre se humilhare, invocar e buscar mi nombre, perdonarei seus pecados e sanarei sua terra. Deus está querendo sanar a terra. Mas observamos, e vamos ver se nos dá tempo, queremos falar pelo menos de 5 trágicos episódios que acontecem na vida de Jó, que não é indiferente de nossos dias, mas para todos eles houve uma restauração de Deus na vida de Jó. E vamos ao primeiro deles. Jó, a Bíblia diz que era um homem rico, o maior de todos os homens do Oriente. Jó tinha uma riqueza enorme, porque é possível ser um servo do Senhor fiel e ser próspero economicamente. Jó era um homem próspero economicamente. A vida de Jó não tinha dificuldades. Os 7 filhos de Jó não passavam problemas. A esposa estava acostumada a ter alguém que cuidava da casa, a ter um trato especial, porque a vida econômica de Jó era uma bendição. A vida de Jó era próspera. A vida de Jó era uma vida que não necessitaria nada mais, porque Jó tinha todo o que tinha. Todo o que queria, perdão. E observemos que de um dia para outro, dentro de pouco tempo, a Bíblia diz que de uma vida próspera, Jó começa a perder tudo. E um detalhe: Jó era um homem que Deus havia testificado que ele era justo. Observe que a Bíblia diz que havia na terra de Uz um varão chamado Jó, e esse era um homem perfeito, reto e temeroso de Deus e apartado do mal. Então vocês começam a enfrentar problemas, dificuldades. Começou o problema das pérdidas econômicas. E claro que na atualidade em que vivimos, nós outros vinculamos muito prosperidade material com a alegria de servir a Cristo, com prazer de servir a Deus, com estarmos em la direção correta. Quando a economia vai bem, todo
todo funciona em nossa casa, temos todo o que nos hace falta, nos alegramos, temos gozo, servimos a Deus, temos para o abono transporte, temos para o combustível do veículo, todo funciona assim. É fácil adorar, é fácil glorificar, é fácil congregar, é fácil estar presente nas atividades, quando em minha casa não falta nada. Mas quando os problemas começam a aparecer, a apresentar-se por uma permissão divina, e nesse caso na vida de Jó, nós outros começamos a debilitar-nos em nossa fé. Observe que é muito normal, irmãos, é muito comum, quando o problema econômico chega em nossas vidas, nossa fé estar abalada, estar tambaleando, já não teremos o mesmo vigor, já não teremos a mesma alegria, o mesmo gozo. O matrimônio começa a enfrentar problema de todos os diversas situações de divórcios que existem na atualidade. 52% está vinculado a problemas econômicos, porque o problema econômico causa uma inestabilidade, uma discussão, uma isenção de culpa, lançando o problema sobre o outro. E a casa começa a passar por diversos problemas. E quero nesta noite que entendamos que Deus tem um interesse em restaurar nossa vida econômica. Deus tem um propósito de que tu, como igreja, seja próspero, bendecido, de que não te falte de nada. Mas dizia para os irmãos antes, em la reunião com os varões, que às vezes estamos atuando como Jó. É necessário analisarmos duas coisas importantes em nossas vidas. Há vezes que Deus sabe como tocar-nos, para trazer-nos para a sua presença novamente. E às vezes o que mais nos duele, para poder reconhecer que Deus tem o controle, é a inestabilidade econômica. E Deus vai tocar, irmãos, onde duele, para que nós outros podamos ser conscientes de que Deus tem todo o poder sobre nossas vidas. E então Deus toca em nossas vidas e nos permite uma inestabilidade econômica, para sermos conscientes de que necessitamos Deus, de que sem Ele não teremos prosperidade. Mas a segunda coisa que devemos observar é que quizá estamos atuando como Jó, uma vida temente ao Senhor, uma vida fiel a Deus, contribuinte com a obra, cultuando a Deus sempre. Deus é prioridade em nossa casa. E chega uma inestabilidade econômica. Onde está o problema? Aí começamos a buscar problemas e não encontramos. E aí pensamos que estamos em la direção equivocada e que Deus nos abandonou. No primeiro que pensamos, quando uma inestabilidade chega, é que estamos fazendo algo mal, é que hemos pecado, ou que alguém echou uma plaga ou um mal de ouro sobre nossas vidas, porque hacemos todo bem e não prosperamos. Pere, tranquilize-te, descanse-te, porque tu quizás tem a última prova para ser provado por Ele Eterno. Entenda como Deus trabalha. Quizás seja a última aprovação para a bendição do Senhor sobre tu vida por completo, e tu não está entendendo que é Deus trabalhando e provando-te, e esta duele, te preocupa, porque chega final de mês, a casa tem que seguir comendo, as faturas chegam no banco e tu está preocupado. Teléfono suena, alguém chamando para reclamar a fatura que foi devolta por o banco, e tu dizendo: Deus, onde está o problema? Porque estou fazendo tudo correto. Deus está mostrando para Satanás que tu passarás por el crivo, mas terminarás com tua integridade sem ser tocada. Glória a Deus. Aleluia. Entenda o processo, porque Satanás chegou para dizer para o Senhor que todo o que Jó queria era motivo de ele ser um verdadeiro adorador. Aí Deus conhecia o coração de Jó. Sabe por que Deus te prova assim? Porque Deus conhece teu coração. Porque Deus sabe que tu amor não está em riqueza. Tu podes estar preocupado, sim, é normal, mas tua fé não será removida por causa de um problema econômico. Deus sabe disso.
E Deus conhece tu coração como conhecia el de Jó. E Deus permite Jó perder todo para mostrar para o acusador que não era por esses motivos que ele era um verdadeiro adorador. Aleluia. Existem entidades malignas responsáveis por causar misérias no mundo. Existe. Sabia disso que existe. Tu fidelidade será a fonte de restauração para a tua vida. Aprenda a esperar em Deus. Mas está difícil, eu sei, eu espero. Não podes fazer nada. Por mais que te afanes, te preocupas e não dorme, não poderás fazer nada. Está nas mãos do Eterno. Quando todas tus forças se agotarem e se debilitarem, Deus troi a tu favor. Glória a Deus. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Essa é uma palavra onde vamos ver por el dolor de alguém, vamos aprender. Mas ao tempo, é uma palavra profética para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus tem interesse. Sim. Aleluia. Existem muitos desejando, hablando ou está profetizando pobreza sobre tu vida. Mas habla tu Bíblia. No livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 21. Para que tu tenhas motivo para mostrar para o inimigo. Joel 2. Mira o que diz a palavra do Senhor. Tierra, não temas, alegra-te e goza-te, porque Jeová hará grandes coisas. Animais del campo, não temais, porque os pastos del desierto, ¿de dónde? Del desierto reverdecerán, porque os árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros também, hijos de Sião, alegraos e gozaos em Jeová vosso Deus, porque os ha dado a primeira lluvia a su tempo, e hará descender sobre vosotros lluvia temprana e tardia como al principio. Las eras se llenarão de trigo e los lagares rebosarão de vino e aceite, e os restituirei. Atentos, restituirei los años que comió la oruga, el sartón, el revoltón e la langosta, mi grande ejército que enviei contra vosotros. Comereis hasta saciaros e alabareis o nome de Jeová vosso Deus, el qual hizo maravilhas com vosotros, e nunca mais será mi pueblo avergonzado. Se prepare para a prosperidade. Se prepare para conquistas. Aleluia. Já viu que Deus tem prosperado vidas e tem conseguido fazer com que alguns conquistam coisas que anelavam e desejam? É Deus tronando a tu favor. Aleluia. Podemos dar glórias a Deus, porque o povo do Senhor não será um povo avergonzado. Deus cuidará de ti em todo o tempo. Deus cuida. Aleluia. Mas han profetizado miséria sobre mim. Deus está dando a última palavra. Los anos de prosperidade e de bendição se avecina sobre tu casa. Aqueles que creem nesta palavra podem levantar as mãos para o céu e dar glória ao Senhor, porque o tempo próspero chegará para ti. Aleluia. O mundo está com a esperança em governantes. A esperança de alguns é quem assumirá o mando para ver se todo melhora. A esperança da igreja depende do céu. Aleluia. Então glorifique a Deus, porque Deus vai abrir portas. Aí tu mirarás atrás e vai dizer: agora entendo o processo. Glorificarás a Deus, porque a Bíblia diz que Jó era íntegro, homem fiel, homem justo, homem que foi fonte e canal de bendição para outros, porque
famílias, mas Jó foi açoitado fortemente e nadie ajudou a Jó, mas Deus levantou Jó, porque tudo o que ele havia feito não estava olvidado por el Senhor. Eita glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se há algo de desajustado em tu vida, aí o caminho é arreglar. Não é outra coisa. Pastor profetizou prosperidade, minha vida está desajustada, vou receber. Não vai não. Deus não te vai dar nada disso. Isto é para os que estão fieles, para os que estão firmes, para os que estão fazendo as coisas como Deus quer que haga. Aí a prosperidade vai vir. Mas estou em vai tão grande. Se me poner boca abaixo, não cai um cêntimo, não se preocupe. Porque tu não pedirás prestado, tendrás para prestar. Porque Deus honrará tua integridade e tua fidelidade. Se prepare para os anos de grande cosecha sobre tua casa. Aleluia. Glória a Deus. O segundo episódio trágico na vida de Jó. E este foi algo que ha dolido muito. É algo que o ser humano sente um grande dolor. Foi o desastre familiar, a perda de los hijos de Jó. Quero entender que de toda a situação que Jó vive, esta situação de 7 hijos, a Bíblia diz 10 no total, não? Perdem todos. Todos estavam comendo em um banquete como de costume, e a Bíblia diz que todos morrem e alguém sobra para dar a notícia. E alguém vai dar a notícia. Esta situação, irmãos, era forte. Observe que Deus permite a aprovação de Jó. Senhor, mas esta eu não aguento. Esta eu não suporto. A Bíblia disse que não somos provados mais do que podemos suportar. Aleluia. Jesus, quando disse para Pedro: Satanás ha pedido para zarandeá-los, mas eu intercedi por vós para que não vos falte a fé, é decir, para que resista no momento da adversidade. Não vamos orar para Senhor, não me mande nenhuma provação em minha vida, mas aumenta a fé para que quando ella chegar, eu possa suportar. Eita Jesus, aleluia. E para a igreja deste dia, eu quero profetizar: Satanás não exercerá poder sobre tua descendência. Glória a Deus. Salmo de número 91 diz: nenhuma plaga chegará a tua casa. Aquele que quer receber isto para a família, para a casa, haga assim com tus mãos e diga: Senhor, é para mim. Satanás não exercerá poder, autoridade sobre tua descendência. Aleluia, porque Deus está guardando tua casa. Amém. Aleluia. Los hijos mueren. Jó lamenta. E se observarmos, fazendo um recorrido por el livro de Jó, ele chega um momento de seu dolor que ele se lamenta e diz: ah, se eu tivesse um mediador. Capítulo 33, versículo 23. Se tivesse alguém que pudesse chegar a Deus e interceder por mim, mas não tem. Ele disse: se Deus supiera onde está Deus agora mesmo, me apresentaria em sua presença, mas não sei onde está Deus agora. É decir, o dolor que ele sentia lhe consumia. Perde todo, hijos, todo, ele vê desmoronar por causa de uma coisa: da fidelidade. Tu dolor tem um propósito. É necessário. Eita, Pai. Oh, Jesus. Dai força. Tu provação tem um propósito. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Entenda que o gemido de alma gritando por socorro tem um propósito. Aleluia. Hoje aprendemos com a desgraça de Jó
amanhã alguém aprenderá com a nossa situação. E alguém se fortalecerá em Cristo por tu sofrimento, por tu persistência, por tu fé, por tu integridade. Aleluia, glória a Deus. Glorifique ao Senhor por de alguma forma servir de arauto para outros. Eita glória. Que eu mengue e que Ele cresça sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Se alguém tem que conhecer a Cristo através de tu dolor, glorifique ao Rei, glorifique ao Senhor, porque esse dolor te acompanhará por um tempo, mas na eternidade Ele não entrará contigo. Aleluia. Esse momento passará. Diga para ele, irmão, do lado, passará. Profetiza para ele, diga, vai passar. Não te debilites, porque vai passar. É temporal. Eita glória, aleluia. Eita Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Algumas vezes já orastes a Deus dizendo, se alguém orasse por mim. Como que eu queria que um profeta se apresentasse a hora e falasse comigo por causa desta situação em que estou. E quantas vezes oraste assim? Quantas vezes dijiste isto? Eu quisiera que Deus me pudesse ver assim em meu estado. Não sabendo tu que Ele está acompanhando passo a passo de tu processo. E Ele não vai permitir mais do que necessário. Pedro disse, isto é necessário. Nem 1 centímetro mais, nem 1 menos, será o necessário. Deus me provará o necessário. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Oh, glória. A economia não desestabiliza Jó. O inimigo seguia mirando a película. Os cielos observando a situação de Jó. E o inimigo esperando. É o momento em que Jó abrisse a boca. Disse a hora, com a perda de los hijos, ele não vai aguentar. Não vai suportar. Ele passa este processo. Este segundo episódio trágico em sua vida. E se saltamos ao último capítulo do livro, vamos ver que Deus restaurou os hijos de Jó. Ou seja, o que ele perde, Deus lhe substitui mais adelante. Mas Jó permanece firme. Glória a Deus. Deus tem um compromisso contigo e com tua descendência. O Senhor disse para Abraão no capítulo número 13: abre os olhos e mira. Ha visto? Abraão vê coisas imensas, enormes. Deus te estará dando visão para ti e para a tua descendência. Abre os olhos e vê. Aí Deus disse para Abraão: isto será tuyo e de tua descendência. Meu compromisso é contigo e com tua descendência. Padres que estão preocupados com seus filhos, Deus tem compromisso com eles. Satanás não destruirá tua casa e tua família. Diga aí para ti: meus filhos entrarão no tabernáculo comigo, eles entrarão na arca comigo. Terceira situação difícil para Jó. Terceiro episódio que ele tem que viver e também foi restaurado: a saúde de Jó. Irmãos, quando nos falta a saúde, falta todo. Falta todo. Te pode faltar coisas econômicas, te pode faltar dinheiro, te pode faltar sapato, te pode faltar roupa. Mas se tem saúde, todo o demais, a gente corre atrás e consegue. Mas quando não há saúde, não é como. Agora, como? Jó, perder todo, pobre, perde filhos, não tem amigos, não tem nadie. Como ele vai conseguir correr atrás de uma possível restauração
se é sometido com uma enfermidade grave em la piel, se lermos sobre as llagas, as heridas de Jó, a carne se consumia, a piel se desaparecia, os huesos foram tocados, a carne era heridas que comia. A Bíblia diz que ele se revolvia sobre as cenizas, rascava suas heridas. O olor, se os irmãos lerem, é impressionante. O olor de lejos podrido estava Jó, exterior, mas era interior, estava puro. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. E claro que, como em la atualidade, os amigos de Jó tinham a costumbre, ou temos a costumbre, de vincular enfermidades a pecado. Ah, está em pecado, está pagando preço por algo. Temos que parar com isso, irmãos. Temos que parar de vincular enfermidades à vida desajustada. Temos que parar de vincular provações com vida fora da presença de Deus. Estamos mal acostumados, nos han ensinado mal. Isso não é bíblico. Era tão comum isto antes, que Jesus encontra um homem enfermo e os discípulos perguntaram para Jesus no capítulo 9, versículo 12 do livro de João, disse: Senhor, quem pecou? Ele ou seus padres? Era tão comum vincular uma enfermidade ao pecado, que eles já perguntaram diretamente: quem pecou? Ele ou seus padres? E Jesus: nenhum. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Aleluia. E os amigos de Jó, vendo a situação de Jó, 3 deles oram, não há resposta, começa a acusar Jó por sua enfermidade. Aleluia. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus vai restaurar a tua saúde. Aleluia. Isaías 54:4. E por suas heridas e por suas chagas fomos nós outros curados. Curados. Está falando de uma cura física, espiritual e física. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo de número 14 a 17, respalda a palavra de Isaías. Abra aí, alguma irmã, por favor. Mateus capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Sigue. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Sigue. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. ¿Ya 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese lo dicho por quién? Por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Jesús quiere curar de todo tipo de enfermedades. Não habrá nenhuma que o Senhor não sane. Se prepare para a cura. Se prepare, vá preparando para testificar. Aleluia. Porque o processo em la vida de Jó foi um tempo. Aleluia. Isto será um tempo em tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em quarto lugar, quarto episódio. Observe que a saúde de Jó, todo está no capítulo 42, como resumimos todo, foi restaurada. A saúde de Jó também foi restaurada.
O quarto episódio foi um casamento em crise. Lemos o texto de Jó. Lhe otorgamos uma loucura na esposa. E sabe, irmãos, que quando vamos lendo e vamos buscando, ela não era louca. Não era louca. Pouco mencionada, a mulher de Jó enfrenta um problema dentro de casa grave. Venha ter como esposa de Jó agora. Riqueza se foi, pobre, acabou. Há um dicho que diz que quando a riqueza se vai por la porta, o amor salta por la ventana. Acabou a riqueza. Esta mulher também perde hijos. Ela também perde a riqueza. E dentro de casa, tem agora um marido podrido. Podrido. Por la enfermidade de Jó, porque a Bíblia diz que hasta seus irmãos, amigos, le abandonam, a esposa se aleja. Chega um momento que Jó procura, a Bíblia diz que ele procura por aquela que lhe dava alegria dentro de casa e não a vê. A Bíblia diz que o aliento de Jó está no versículo, capítulo 19, versículo número 17. O mal aliento de Jó, ele disse, se tornou intolerável para minha esposa. Quando Jó abria a boca, parecia uma alcantarilha, estava podrido. Capítulo 19, versículo 17, logo apunta e lê, ele disse, se os irmãos veem a Bíblia em português, vai ver que a explicação é um pouquinho mais clara. Disse, mi mal aliento é intolerável para minha esposa e me tornei detestável para os filhos de minha madre. Diz irmãos, detestável para eles. Jó estava acostumado a seu estado, mas as pessoas que estavam ao seu entorno não, porque de lejos o olor, a carne podrida era enorme. Quando vivimos ao lado de um contenedor de basura, não notamos o problema, ou de uma alcantarilha, não notamos porque estamos acostumados. Mas as pessoas que vêm de fora dizem, como olha isto? Quando passamos aqui, os irmãos que não vivem em frente sabem como estamos. Mas os que estão ali estão acostumados a ele e não notam nada. E Jó para ele, mas as pessoas que estavam ao seu entorno, era algo terrível. E a esposa de Jó, o que quer agora, quando disse maldice tu Deus e morre, ele estava querendo acabar com a aflição e o dolor de Jó, porque não suportava mais ver ele estado, pobreza, miséria, perde todo. Quizá a fé, a estabilidade espiritual não era como a de Jó, e ela tambaleia. Mas observamos que a partir de aí, a esposa desaparece de cena, se aleja. Não encontra no livro de Jó nenhum registro de que a esposa morre. Não encontramos nenhum registro. A Bíblia nos vai dizer no capítulo de número 42, se lermos a partir do versículo 10, que todas as pessoas vinculadas a Jó foram restauradas por Deus. Glória a Deus. Há probabilidade que a esposa foi restaurada, de que o matrimônio de Jó foi restaurado, porque a Bíblia diz que Deus levou-lhe a dar hijos e hijas, dar hijas. Não disse Jó se casou novamente, tu outra esposa, porque Deus, a Bíblia diz que todas as pessoas, irmãos, amigos, foram restaurados. Mas, agora, irmãos, todo estava à deriva na vida de Jó. Casamento agora foi destruído, problema econômico,
erros, enfermedades, desestabiliza. Prometiste que na riqueza, na pobreza, na enfermidade, na saúde, não prometiste quando casaste? Suporta. Quantos homens e mulheres dentro da casa de Deus, quando são provados, se separam, não suportam, não resistem à provação, não aguentam, porque estavam pensando ou vinculados a patrimônio, a riquezas, a bens materiais. Mas observamos, temos que correr, senão não nos dará tempo. Tudo se torna difícil para ele. E ele se era mirando a roda. E ele é inimigo também. E Deus esperando dar um final para essa situação. Aleluia. Glória a Deus. Totalmente desamparado. Sem nadie. Todos abandonaram a roda. Os supostos amigos lhe acusaram de pecado. A esposa desaparece. Imagine-se nesta situação. Permitido por Deus. Aí gritamos: onde está Deus? Onde está o Senhor? Irmãos, Deus não se explica. Deus se escuta e se obedece. Deus se obedece. Preparem-se para serem provados, mas preparem-se para serem aprovados. Que seja a forma em que tu puedas entender que Deus quer ser preferência em tu vida é por meio da aprovação. Que Ele necessita ser o centro da atenção de tu vida, seja por meio da aprovação. Quem vai impedir nas mãos de Deus? Outros entendem antes, não necessitam e não passam por este processo. Agora temos que entender que o mesmo dolor é diferente para pessoas. Quizá um problema que pode ser grande para ti, para outro pode ser algo pequeno. Pode ser pequeno. Mas a inestabilidade vai ganhando forma e crescendo em el entorno de Jó. Não havia como resistir. De que matéria era Jó? Um homem normal não pode suportar a aflição que Jó suportou. Nós outros não suportaríamos nem na primeira. Não suportamos gripe, não suportamos dor de cabeça, não suportamos nada, murmuramos, queixamos. Porque eu, Senhor, não suportamos ser provados, desestabilizamos e buscamos culpables. Quando Deus nos está provando para aprovar-nos para algo grande, não há culpables. É um processo, é uma fase, é um período que outro não passará por ti nem por mim. Cada um terá seu deserto com Deus. Agora, uma coisa é certa: em todo deserto Deus vai estar. Em todo vale Deus vai estar. Disse aqui nas semanas anteriores: não foque no problema, porque vai impedir ver a provisão divina. Agar focava na situação de seu filho e se aparta porque não suportava. Deus abre os olhos de Agar para ver uma fonte de água no deserto. Aleluia. Não mire este problema. Comece a observar algo se movendo na esfera espiritual a tu favor. Aleluia. Às vezes damos um passo para algo que tanto queremos, irmãos, e ensaiamos tanto que vai funcionar e não funciona. Aí nos frustramos porque não funcionou. Aí nos desestabilizamos. Começa a ver algo na esfera espiritual acontecendo a tu favor.
comece a ver Deus preparando algo aún maior para ti. Algo mais grande. En el momento de la aflición, Dios va a preparar algo enorme para ti. Glória a Deus. Às vezes focamos en el pouco e lutamos por el pouco, e Deus tem uma porta muito mais grande aberta, e por esse pouco não has visto la enorme, não has visto la grande. Nos decepcionamos. Já testifiquei aqui para os irmãos, uma vez nos entristecemos muito, minha esposa e eu, porque estávamos planeando a comprarmos uma casa em um pueblo cerca de que vivíamos, e fomos a ver um apartamento, nos denegaram a financiação, volvimos para casa decepcionados. Dentro do coche não teníamos palavras para falar um com o outro. Venimos decepcionados depois de tanta ilusão de haver entrado, visto lá casual, fenomenal, tudo o que necessitamos. Mas Deus nos queria dar algo melhor. E Deus cerrou uma porta aqui para abrir um novo horizonte no outro lado. E nós outros chorando por a porta cerrada e outra maior aberta, mas a outra era impossível. Mas Deus que tu sirves é Deus de los impossíveis. Aleluia! Glória a Deus. Alegre tu coração, porque se esta porta será, é outra que está sendo aberta. Eu creio. Glória a Deus. Deus não vai golpear a porta em tu cara, não, Senhor. Deus te vai dizer: esta é pequena para ti, eu tenho outra maior. Aleluia. Aprenda aí. Isto com Deus. Deus é Deus de detalhes. Aleluia. Se fortalece nesse Senhor. Mas em último lugar, em último episódio que foi restaurado, Deus restaura a vida matrimonial de Jó. Ele tem filhos novamente. Jó havia perdido amigos. Às vezes, irmãos, há situações em nossas vidas, por algum motivo, tu perderás algum amigo. E amigo, não estou falando de colegas. Por alguma situação perderás. E estou convencido de que quase todos têm algum amigo que te gostaria de restaurar. Porque por alguma situação perde. Jó tem os relacionamentos que a Bíblia menciona: Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú. 3 amigos próximos. Aparece Eliú como um quarto amigo. 3 amigos foram reprovados por Deus em el período de provação de Jó. Em el período em que ele foi provado, 3 amigos apresentaram seu problema a Deus. Não havendo resposta, se sentaram e disseram: o problema de nosso amigo é pecado oculto, é pecado escondido. Vamos dizer para ele que ele tem que confessar seu pecado. Chegaram a Jó e lhe deram a notícia: confiesa tu pecado. Querido, tu provação nadie vai entender. Quem tem que entender és tu que está sendo provado. Não se preocupe com os 3 amigos que dirão: tu está mal. Não se preocupe com Elifaz, não se preocupe com Zofar, não se preocupe com Zofar, perdão, com Bildad. Eliú teve um comportamento diferente. Aleluia. Ele aparece no versículo de número 34 e ele justifica a Deus para Jó. E ele diz para seu amigo: Deus tem propósitos. Em tua debilidade, em tu sofrimento, em tua provação, vai aparecer um Eliú para dar-te uma palavra de esperança. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse no capítulo de número 34,
4 do livro. É enorme. Depois os irmãos lêem em casa. No versículo 13 ele diz assim: quem visitou por ele a terra? Ele está justificando. O título da leitura é Ele justifica a Deus. Quem visitou por ele a terra? E quem pôs em ordem todo o mundo? Ele estava dizendo para sua amiga: quem pôs em ordem todo o mundo? Quem? Se vayamos ao capítulo de número 36, versículo 5. Ele disse aqui: é aqui que Deus é grande. Deus é grande, pero não desestima a nadie. É poderoso em força de sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Não otorgará vida ao impío, pero a los afligidos dará su derecho. Não apartará de los justos sus ojos. Antes bien, com los reyes los pondrá em trono para sempre. Era amigo de Jó. Vendo a miséria de Jó, ele vê todo o estado que Jó estava passando. Ele estava dizendo assim: Deus aún tem o controle desta situação. Deus aún tem o mando, o controle de todo isso. Para outros seria impossível. Acusadores, caluniadores, vê difícil. Mas o amigo que conhecia Deus disse: não, Ele foi quem formou a terra, Ele formou os mares. Isto não é nada para Deus, ó. Aleluia. Ele é grande, mas não desprecia nadie. Aleluia. Ele é poderoso, mas seus olhos não se apartará de los justos. Ele pondrá sentado entre reis e entre príncipes, e para sempre. Assim será. Aleluia. Quando ouve estas palavras, Aleluia. Deus lhe aparece no vento. Glória a Deus. Para complementar, a Bíblia diz que em um torbellino, queixando-se de seu estado, aí Deus lhe aparece e disse: onde estavas tu quando formei a terra? Aleluia. Glória, glória a Deus. Isto está no capítulo de número 38. Quando ele hace uma queja ao Senhor, o Senhor lhe aparece em um torbellino e lhe disse: quem é esse que oscurece o conselho com palavras sem sabedoria? Agora sim, como varão tus lomos, eu te perguntarei e tu me contestarás. Antes Jó dizia: se eu supiera onde está Deus, eu me apresentaria ante Ele. Jó agora recebe a visita do Senhor, e Deus diz para ele assim: sim, como varão dos lomos, eu te perguntarei e tu me contestarás. Deus estava dizendo: para o que te vou a perguntar não há resposta. Eita, Jesus. Aleluia. 4 del 38. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Aleluia. Onde estava? Hazme saber se tienes inteligência. Quem ordenou, Jó, as medidas da terra? Quem ordenou suas medidas? Dime-nos se não sabes. Aleluia. A quem estendeu sobre ele cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Onde estão os cimientos da terra, Jó? Sobre que está fundada? Dime-nos se não sabes. Se tens inteligência, se tens sabedoria. E Jó aguantando. Ele chaparão de perguntas. E o Senhor disse aqui para ele no 7. Aqui disse, sobre o 6. Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem puso a pedra angular? Ou a pedra fundamental? Quem foi o construtor do mundo, Jó?
quem foi o construtor? Quando alabavam todas as estrelas del alba e se regocijavam todos os hijos de Deus, quem encerrou com portas el mar, quando se derramava saliendo-se de su seno, quando puse dio nubes por vestidura suya. Aleluia, glória a Deus. Deus habla com ele algo tão forte e diz assim: por acaso has mandado tu la mañana en los días? Has mandado tu, Jó? Não havia resposta. Não havia resposta. Depois os irmãos lá em casa. Aleluia. Glória a Deus. Não havia resposta para o que Deus estava perguntando a Jó. Aleluia. Depois de tudo isto, irmãos, vamos a 42 para concluirmos. Glória a Deus. Aleluia. Jó agora vai contestar a Deus. Jó agora disse para o Senhor: eu conosco que todo lo puedes e que não há pensamentos que se esconda de ti. Quem és el que oscurece o conselho sem entendimento? Portanto, eu falava lo que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim, que eu não compreendia. Oye, te ruego e hablarei, te perguntarei e tu me ensinarás. De oídas te havia ouído, mas agora mis olhos te veem. De ouídos te conhecia. Isso é uma coisa, mas agora, Senhor, mis olhos te contemplam. Agora mis olhos te veem. Aflito, reconhecendo ali a grandeza do Senhor, e disse: portanto me aborreço e me arrepiento em polvo e ceniza. É o versículo de número 6. Aí a hora chega, no final, que esperamos. E nesse momento faltava por ser restaurado os relacionamentos de Jó. Porque se os irmãos observarem, a Bíblia diz que Deus restaura todo. Aí nesse momento aconteceu que depois que falou Jeová estas palavras a Jó, Jeová disse a Elifaz, el temanita: mi ira se incendiou contra ti e tus dois companheiros, porque acusaram Jó indevidamente. Deus pondrá tus acusadores delante tuya. Se prepare para o reencontro com aqueles que te acusaram, sem saber tua história. Aleluia. Mas Deus não vai ser isto para uma vingança. Não, senhores. Porque aqui neste episódio, neste momento, Jó seguia enfermo. Ele seguia mal. Deus ainda não havia restabelecido a vida de Jó. Era a última prova para Jó. E Satanás mirando a hora, ele não aguenta esta. Os acusadores, não. Ele não vai suportar. Ele não vai suportar. Aí Deus disse aqui para eles: mi ira se incendiou contra ti, dos dois companheiros, porque não habéis hablado de mim lo recto com mi siervo Jó. Agora, pois, tomaos 7 becerros e 7 carneiros, e ide a mi servo Jó, e oferecei holocausto por vosotros, e mi servo Jó orará por vosotros, porque de certo a ele atenderei, para não tratar-os afrentosamente, porquanto não habréis hablado de mim com rectitud, como mi servo Jó. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad,
suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora, hermanos, Job tiene que apresentar um holocausto, um sacrifício a Deus por seus acusadores. Antes de tu bendição esperada, não perda esta última oportunidade. Não desperdice a última. Não eche fora a última prova. Passe a prova nesta prova. Agora, o Espírito do Senhor quer que nós outros em mente encontramos acusadores. Porque hoje deves orar por eles. Deves interceder por eles. O câncer ou as llagas de Job desaparece depois que ele prepara um sacrifício e ora por seus acusadores. Antes da prosperidade econômica chegar, antes do matrimônio restaurado, de los filhos restaurados, de la saúde restaurada, de los amigos restaurados, Deus te pede para orar e preparar um sacrifício por tus acusadores. Aleluia. Aleluia. Deus agora prepara o altar, o sacrifício, porque de altar Jó entendia. Ele sabia, porque a Bíblia diz em los primeiros capítulos que ele hacía todos os dias, que hemos leído, por seus filhos, por se eles houvessem pecado contra Deus. Então, Jó sabia como orar. Jó sabia como apresentar. Agora, eu necessito que meus amigos me abracem. Pida perdão para mim e ore por minha situação, e Deus me pede para que eu, neste estado miserável, haga um sacrifício e ore por meus acusadores. Quem te causou dano? Quem te ha causado uma herida? Tu vai preparar um holocausto, um sacrifício, vai ser um propósito de ayuno, de consagração em favor deles. Quando tu hacer isto, tu causa será resuelta. Aleluia. E Deus requeria isto de Jó. Por meio deste ato de Jó, Deus mostra para o inimigo a fidelidade de Jó. Aleluia. Igreja de Cristo não é para ter espírito de vingança, de vingadores. Homens e mulheres sacerdotes de Deus não é para ter o espírito de revanche. Agora me toca a mim. Para dizer, vês como eu tinha a razão, vês como era, como eu... Deus não quer este sentimento em ti, em nadie. Deus não quer isto. Aleluia. Se liberte deste demônio da amargura que destrui tua vida e te matará, te levará a destruir tua própria vida, porque não queres liberar o perdão. Mas o dano foi grande, não importa, a herida será curada por el Espírito de Jeová. Aleluia. A decepção foi enorme, não importa. O importante é não carregar com este dolor toda a tua vida e nunca sair da aprovação. Há pessoas que não se perdonam a si mesmas, estão sendo açoitados, estão em la aprovação de Jó, por causa de que não se liberou perdão para si mesmo, e Deus está dizendo: te perdones, porque Ele já te perdonou. Se liberte deste mal e conquistará a vitória. Aleluia. Aleluia. Há algo para ser entregue. É uma prosperidade material para ser entregue para alguém aqui. Mas Deus está dizendo: te perdones a ti mesmo. Quando te perdonares, esta
sensible à voz de Deus. Libera o perdão para ti mesmo. Tu pior acusador eres tu mesmo. Libera o perdão para ti, porque Deus tem uma chave para entregar em tus manos, uma porta aberta para entregar em tus manos. Mas Deus está dizendo: se libere del jugo maligno, del peso, porque restaurará em tu casa, tu hogar, todo, tu saúde será restaurada. Aleluia. É uma palavra do sofrimento de Job que aprendemos, mas é uma palavra profética para a vida da igreja. Aleluia. Quando entramos aqui nas 4 semanas que falamos do espírito de Jezabel, disse para os irmãos que quando terminasse, Deus abriria novos horizontes e novas portas para a vida da igreja. Deus te levará a uma dimensão maior. Se prepare para conquistar coisas enormes, mas se prepare para matar Golias em tu vida. Aleluia. Os dias passaram, os meses e os anos, mas tu sigue plantado no mesmo lugar, com a mente presa na mesma situação que te mostrou, que te traz um sentimento de destruição. E Deus quer restaurar tu altar. Há alguns que terão que fazer um sacrifício por amigos ou por alguém, mas há alguns que terão que fazer um sacrifício por si mesmo. Te ame a ti mesmo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Job prepara o sacrifício e ora, Deus libera perdão para Eliú. Nome difícil. Perdão para Elifaz, Bildad e Zofar. Porque Eliú não entra no paquete, porque era um homem que disse para Job: Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus aceita a oração de Job, instantaneamente Deus quita a aflição de Job. Agora a decisão é tua, querido. A decisão está em tus manos. Hoje vas livre para casa. Hoje vas deixar na cruz a llaga, a herida, a enfermidade, ou vas volver enfermo para casa. Ou vas livre para casa, curado, ou vas enfermo. Mas Deus conhece interiores. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 4, que a palavra de Deus é mais cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta as juntas e conjunturas e los tuétanos, e sabe discernir as intenções do coração. Deus sabe se é simplesmente um acto que harás para demonstrar que lo ha hecho ou não. Deus está buscando sinceridade interior. Aleluia. Uma sombra desaparecerá de tu coração. Aleluia. Uma mancha negra desaparecerá de tu coração. Deus está falando de cura emocional esta noite. O Espírito do Senhor está neste lugar. Jesus está aqui neste lugar. E Ele conhece. Apocalipse diz que Ele está dentro da igreja. E anda e passeia. E conhece o que está acontecendo. Aunque tu não o vês, mas Ele está aí agora neste momento. Ele está aqui neste lugar, neste momento. E Ele contempla a tua aflição neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Satanás está aproveitando desta herida, está agrandando o problema para destruir tua vida. Aleluia. Deus sabe o porquê não. Tua vida é um projeto divino. Tua vida está nas manos do Senhor. Aleluia. E Deus sabe o porquê não de algumas coisas em tua vida. Deus sabe o porquê. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar? Em tua aflição, clame a
vivificará. Eita, glória. Aleluia. Ele é quem hará por ti todo, e tu descansarás. Aleluia. E quitou Jeová a aflição de Jó, quando ele alvorado por seus amigos. E a Bíblia disse: e aumentou al doble todas as coisas que haviam sido de Jó. Eu não sei que foi o que perdiste, não me importa tampoco, mas a palavra é profética. E a palavra diz nesta noite que todo o que perdeu, Deus aumentará em doble. Aleluia. Ah, mas foi algo de muito valor. Não me importa. Deus não está perguntando o que vale. Deus está dizendo que te dará 2 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jovem no momento disse: me tornei detestável para os filhos de minha madre, es decir, mis hermanos. 42:11. E vieram a ele todos os irmãos e todas suas irmãs. Reagrupação familiar. Aleluia. Amanda Gás, Deus está reagrupando famílias. Ore por tus familiares. Perdona tus padres. Perdona tu madre. Perdona tus irmãos. Libere perdão e Deus vai reagrupar. Eles te buscarão a ti, aleluia. Eles se foram e eles vendrão hacia ti, porque vão entender que a bendição passa por ti. Ai, mas você não está entendendo o que está acontecendo neste lugar, nesta noite. A bendição passa por ti. A bendição de tua família passa por ti. Aleluia. E mire o que diz na Bíblia, no versículo 11: todos os irmãos, sus hermanos e irmãs, e todos os que antes le haviam conhecido, e comeram com ele pão em sua casa. Jó já tinha casa, já estava amparado, já tinha irmãos para abraçar, já tinha amigos. Aleluia. Se prepare para abraçar amigos. Se prepare para volver a ter casa, para ter abrigo. Aleluia. Habla-se de estabilidade emocional e de estabilidade familiar. Casa é um entorno familiar. Deus estava dizendo: estou restaurando a casa, a família, os amigos. Todo o entorno de Jó está sendo restaurado. Aleluia. E condolieram de ele e lhe consolaram de todo aquele mal que Jeová havia traído sobre ele. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um anilho de ouro. Deus está falando de regalos para fiéis. Deus está falando de tesouros. Quizá alguém foi usado para levar algo de ti, mas Deus está dizendo: eles vendrão carregados de ouro. Aleluia. E bendijo Jeová el postreiro estado de Jó, más que el primeiro. E tuvo 7 hijos e 3 hijas. Um padre que perde seus filhos, agora ter a oportunidade de volver a abraçá-los, filhos novamente. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que não havia mulheres tão hermosas como as filhas de Jó em toda a terra, e lhes deu seu padre herência entre seus irmãos. Jó já era próspero. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que depois disto, aqui conclui, a Bíblia diz que Jó vive 140 anos e viu a seus filhos e a los hijos de seus filhos hasta a 4ª geração, e morreu Jó sano, viejo e lleno de dias.
Quero profetizar para ti que esta enfermedade não é fim. Tu morirás sangue lleno de dia, verás hasta la quarta generação. E nesse último episódio, irmãos, eu posso ver uma fiesta no céu, o nome de Jeová sendo glorificado, o nome do Senhor sendo adorado, os demônios indo para o inferno entristecidos, porque seu plano falhou, não conseguiu causar uma inestabilidade na fé de Jó. E esta inestabilidade não vai chegar a ti também. Ponga-se sobre tus pés, adorando a Cordeiro, dizendo para o Senhor: esta prova não me matará, esta provação vindo para ser mais forte, serei vencedor em nome de Cristo. Deus vai restaurar, Deus vai restaurar. E Deus dizendo para o inimigo: vês como não era por riqueza, eu conosco o coração de meu servo, eu conosco a Jó. Vê como não era por hijos, vê como não era por esposa, vê como não era por amigos. Ele estava em uma situação mal e orando por seus acusadores. Nós vamos concluir em 3 minutos, que nos queda. Iremos orar e Deus vai liberar sobre ti algo. Tu serás livre, não serás mais escravo do temor. Tu serás livre, aleluia, añadido com a liberação emocional. O Senhor te disse nesta tarde e noite: vendrá cura física, aleluias, vendrá coisas passadas sendo borradas de tu memória. Deus te dá algo novo nesta noite. Aqueles que sentiram fortemente que é contigo que Deus está dizendo esta palavra, sinceramente, se queres cambiar por completo, ou ir sando para casa, ou volver enfermo, corra ao altar do Senhor. Eu não tenho nada para dar-te, mas Deus está chamando ao pé do altar. No altar do Senhor há fogo para queimar, no altar do Senhor há cura para restabelecer, no altar do Senhor há perdão para ser liberado. Deus está dizendo: te perdone e perdona a outros, te cure nesta noite por el poder da palavra. Quantos podem adorar, quantos podem glorificar, quantos podem exaltar ao Senhor? Se sentiste em teu coração: Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor, na vida de Jó, me ensina algo para a minha vida nesta noite. E eu quero, Senhor, apoderar-me desta palavra. Quero a cura, aleluia, a cura. Mas por favor, não vá igual para casa. Não vai pensando no problema. Diga ao Senhor: Senhor, me dá algo, Senhor, olha aqui. Deus toca em minha mente aqui. Deus, para este problema, eu quero que o Senhor provoque uma crise de Alzheimer em mim aqui nesta noite. Para serem curados, para serem liberados e alcançarem a promessa, e alcançarem a prosperidade. Aleluia. Não importa qual vai ser, irmãos, é o tipo de prosperidade que Deus vai trabalhar em tua vida. Se é na cura, se é emocional ou se é financeira, mas apenas adore a Deus, porque Deus vai ser algo a teu favor. Pode adorar, pode glorificar a Ele. Haga uma viagem em mente agora. Vaya hasta onde for necessário e perdone a alguém. Nunca mais ande com esta culpa. Por favor, se libere deste demônio que te destrui. Se libere deste mal hoje, seja curado, seja liberado. Jó não é solamente sofrimento. Nos ensina que o sofrimento vem para aprendermos a bendecir a outros em momento de adversidade. Aleluia. Aleluia. Iremos orar, mas será bem mais. Se decidires de verdade a ser esta entrega e esteres disposto a olvidar todo isto, nunca mais tomarás esta medicina que tomas para tus problemas físicos. Creia, Deus te cura nesta noite. Não necessitarás tratar
Cristo está delante tuya, diciendo: ¿quiere un abrazo? ¿Quiere un abrazo? Yo te lo doy hoy. Aleluya. Aleluya. A igreja adora, glorifique a Deus. Exalte o nome del Senhor. Porque Deus está abrindo portas. Deus está sanando vidas. Está restaurando sentimentos. Depressão desaparecerá. Aleluia. Isso de um demônio que se montou a cavalo em alguma situação de tua vida. Mas Jesus está dizendo: te mostro hoje a raiz do problema. E tu te liberarás deste mal hoje. Em nome de Jesus. Eu sei que em um minuto hasta orar, tu não vas resistir à autoridade de Deus neste lugar. Te rendirás a Cristo porque Ele está interessado em restaurar tua vida. Aleluia. Te vou dar 30 segundos para não aguentar a voz do Eterno em este lugar. E Deus vai destruir todo o mal que te destrui. Aleluia. Se prepare, porque estás a 30 segundos de ser curado. Mas não endurece o coração à voz do Espírito de Jeová neste lugar. Estás apenas a 25 segundos de ser restaurado por completo de tua enfermidade, de teu problema psicológico. Aleluia. Mas se não queres, não recebirás. Mas não endurece o coração à voz do Espírito Santo. Deus continua dizendo: te estou dando oportunidades de tempo. E não é a primeira vez que Deus te señala e habla. Muitos podem glorificar. Levante as mãos para cá e profetize sobre estas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Exalte ao Senhor. Há alguém mais que queira receber esta oração? Deus vai colocar todos. E Deus quitou a aflição de Jó quando ele foi orado por seus amigos. Vai orar por alguém nesta noite. Os irmãos que estão aqui delante, Deus sabe que vai ser uma oração por alguém nesta noite. Não é por ti. O altar está preparado para que tu interceda a favor de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem pode falar línguas estranhas neste santuário? Se oye. Quem pode falar línguas estranhas neste lugar? Quem pode dar glórias? Quem pode dizer aleluia? Quem pode derramar lágrimas? Diga para ti: Deus é comigo. Diga aí, todos: Deus é comigo. Em tu interior, Deus é comigo. Senhor, quero que me ajude a entender tua voz, a compreender teu Espírito neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está entrando em interiores físicos, sanando coisas físicas. Aleluia. Onde o nome não vê, enfermidades físicas, corporais, dolor exterior do corpo. Jesus vai curar. Aleluia. Mas libere perdão nesta noite. Libere perdão e o papai del cielo te abraça. E Ele te cura. E Ele te restaura. E Ele te sana. E Ele te libera. Oh Deus, Senhor, atua, Jesus, neste lugar, Espírito Santo. Abrace a alguém se é necessário abraçar. Abrace a alguém. Se sentir de Deus que é com alguém, abrace ele, abrace ele, abrace ele, irmão, abrace a amiga, abrace quem esteja mais próximo e diga para ele: hoje Deus vai restaurar nosso irmão. Adore com ele, glorifique com ele. Aleluia. Levante as mãos e vamos interceder. Nosso tempo acabou. Aleluia, glória a Deus. Glória, milagres está acontecendo neste lugar. Curas estão acontecendo neste lugar. Vidas estão sendo restauradas. Aleluia. Mas participar e começa uma vida nova daqui por delante. Aleluia. Chame a quem te ha ofendido. Diga para ele: Deus te ama e eu também te amo. E Jesus me curou mientras eu orava por tua vida. Profetize para ele bendição. Restaure amigos que has perdido por alguma situação. Não importa qual foi o problema, a causa do problema. Mas Jesus está dizendo: restaure padre, restaure madre, restaure
restaure-te a ti mismo através da oração, através do perdão. Oh, aleluia, Senhor, eterno Criador, mira o que está, Jesus, para acontecer neste lugar. Senhor, tu casa, esta é tu casa, libere a cura, Senhor, libera o perdão, a transformação, Senhor, esta alma que sigue angustiada, Senhor amado, necessitando, ó Deus, algo. Espírito Santo, dê um abraço aqui, Senhor, em nesta debilidade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, eterno e poderoso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se há alguém, ó Deus, que aún não ha entendido e não sabe o que está acontecendo neste lugar, Senhor amado, que tu Espírito Santo haja entender, ó Deus querido, o que pode acontecer neste momento e neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, o inimigo procura pisotear, procura angustiar, afligir esta alma, Senhor, para que não alcance, porque, Senhor, aún sigue atado e preso, dizendo: ai Deus, como eu queria volver atrás, Senhor, ir ao passado, fazer um viagem, Senhor, de alguns anos atrás, para corrigir isto. Não é necessário volver atrás, não é necessário fazer um viagem de anos atrás, é necessário dar um passo hacia adelante, a los braços de Cristo, e receber do Senhor uma unção, uma autoridade, um renovo, coisas novas para acontecer, restauração. Toda aflição, Senhor amado, neste lugar seja desarticulada, ó Deus, por el poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, comece a abrir portas, Senhor, de prosperidade espiritual, Senhor, prosperidade de saúde, ó Deus, matrimonial, ó Deus, estilar, pertenências de hogar, pertenência, Senhor. Oh, aleluia. Levante as mãos para o céu e adore a Deus, e glorifique ao Senhor, e exalte a Deus. Uma nova temporada está começando em tua vida, uma nova etapa está começando em tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Coisas novas estão acontecendo, portas estão sendo abertas para ti neste lugar. Aleluia. Não recuerdes mais. Essa é a recomendação do Senhor para ti. Aleluia. Comece a ser um trampolim para escaladas de coisas prósperas em tua vida. Aleluia. Aleluia. As pessoas sem angústia, sem rancor, que não são amargurados, amargados, são prósperos, são felizes, são sábios. Deus quer tudo isto para ti nesta noite, e em nome de Cristo será glorificado. Antes da bendição final, ore por esta situação. A hora é entre tu e Deus. Tudo o que estava sobre minha responsabilidade para ser, não é te entregado. A hora é entre tu e Deus. Aleluia. Aleluia. É entre tu e Deus. Aleluia. Eu te mostrei por meio da palavra hasta onde Deus me permitiu chegar. Te mostrei o caminho, as rutas para a solução. Agora és tu, querido. Eres tu, querido. Entre tu e Deus. Ele te estará esperando do outro lado. Ele te está esperando do outro lado. Ele te está esperando. Ele te está esperando do outro lado. Caminha-se a Ele. Caminha-se a Ele. Caminha-se a Ele. Demônio da angústia, da tristeza, demônio prisioneiro de mente, desaparece deste lugar agora em nome do Senhor Jesus. Demônio prisioneiro de pensamentos e sentimentos, desapareça deste lugar em nome de Jesus. Deus está entrando em tu interior para dominar de todo. Deus está entrando em tua vida para dominar todo. Cicatrizes desaparecerão, heridas desaparecerão, corações negros e entristecidos são curados.